experiência de viver um lar. Um lar, não uma casa. Porque lar é um lugar de santidade, de paz. Uma casa é diferente de um lar. E eu costumo dizer que falar de relacionamento e não falar de mesa, isso aqui é uma mesa. Sim. Nós estamos se relacionando. Vocês tiraram o meu nervosismo, nós estamos aqui. Né? E falar de relacionamento sem falar de mesa. E foi quando o Senhor começou a trabalhar comigo na questão de trazer os meus filhos para esse lugar, que é um altar. Né? A mesa, ele é um altar onde o pão da presença está ali. Onde nós podemos se alimentar, saciar a fome. Que o Ney falou assim, quando a gente coloca um cristão, um pastor aqui para falar, tem muito mais visualização, dá muito mais, né? Porque as pessoas estão com fome. As pessoas estão com sede. Porque as pessoas estão ansiando por um lugar que foi perdido, que foi o lugar da comunhão. Então, quando a gente olha para um contexto de uma família toda fragmentada como a minha, que já estava se repetindo, né? Já estava se repetindo na minha geração. Eu paro e penso assim, o que a gente pode fazer nesse tempo? O que você pode fazer nesse tempo para que a gente possa restaurar esse lugar familiar e esse lugar de mesa, de comunhão? E eu falo assim, não tem como falar de um lugar de comunhão e de mesa sem a gente voltar na origem. Que origem foi? Lá do início. Na viração do dia tinha uma mesa preparada todos os dias para que eles pudessem estar ali se relacionando com o Pai. Algo aconteceu, aquele lugar foi interrompido, nós perdemos essa conexão. E aí a gente luta sempre para estar nesse lugar. E como é difícil estar nesse lugar, gente, de restauração. Não é? É muito difícil estar nesse lugar de restauração. Porque a gente tem a falsa ilusão de que precisa estar perfeito para eu poder falar de algo. Hoje eu olhei para meu esposo antes de vir para cá, eu falei, eu tô um pouco nervosa. E é diferente de você estar ministrando uma palavra que você segue uma pauta. E ele falou assim para mim, fale o que o Senhor está fazendo em nós, em você. A transformação que está ocorrendo. Porque ainda não é perfeito. Né? E às vezes pode haver aquela frustração. Poxa, a pastora veio aqui e aí ela contou tudo isso e ela contou que vivenciou um divórcio e tá falando de família. É uma frustração. E eu falo que frustração desconstrói altar. Ídolos. Eu falo, se vocês me têm como ídolo, então o Senhor vai fazer com que eu te frustre, porque eu não sou seu ídolo. É o Senhor que é o seu Deus. Né? Então, falar sobre isso, sobre reconstrução, restauração, é falar desse lugar de família que o Senhor tá nos chamando de volta. Não para ir, para ficar. Sabe? A gente escutou tanto no meio evangélico, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que pregar, eu tenho que ir. A gente viu mulheres, a gente viveu essa época de ver mulheres saírem e deixar suas casas para ministrar, E quantas vezes, Ney, eu sentei com mulheres dizendo assim, eu feri a minha casa em nome de Deus. Porque eu deixei minha família. Eu fui para um lugar ministrar algo que eu ainda não estava vivendo. Porque eu não... E assim, não é que você não possa ir. Hoje eu tô indo. Hoje eu vim aqui. Hoje eu vou em vários lugares. Só que o primeiro lugar de habitação nosso, seguro, é a nossa casa, é o nosso lar. Eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, hoje foi um dia agitado. Vocês falaram semana agitada. Isso nos rouba um lugar. Se eu perguntar para todos nós aqui, você teve um tempo de mesa? Um tempo de mesa de qualidade com a tua família essa semana? Não. Semana não. Semana.
E a Bíblia vai falar que todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava naquele lugar com Adão e Eva. Por isso que a gente luta tanto para ir para esse lugar. Ele tá lá. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou: Verusca, eu tô aqui, eu não saí desse lugar. Quem saiu desse lugar foi vocês. A escolha de sair desse lugar é nossa. A escolha da mãe deixar uma criança com 9 meses para voltar a trabalhar, se ela precisa, amém. Se ela não precisa, mulher, se você não precisa, não deixe a sua criança de 9 meses. Porque às vezes você vai por R$2.000. Nem isso. Volto a dizer, não é uma apologia contra o trabalho, né? Porque senão vai falar assim, daí cai sua audiência aí. Pode falar, por favor. Não é, gente. É resgatar aquilo que foi perdido. Aí a gente quer resgatar o adolescente com 18, quase jovem já, e não dá mais. Tem um estudo que fala que a criança do útero, o único lugar seguro que ela tem até os 6 anos de idade é a mãe. Aí a gente vê essa mulher sair bruscamente e deixar essa criança. Vai ter sequelas, vai ter traumas. Dá pra gente voltar e, como eu, voltar e fazer o caminho de volta, dá, mas é mais trabalhoso. Reconstruir do que construir, certo? Quando os muros foram derribados e Neemias foi para reconstruir os muros, a Bíblia fala que demorou 3 dias para ele analisar tudo. 3 dias ele saiu, ele esperou 3 dias e aí ele saiu na madrugada para ver o estrago que havia ocorrido. 3 dias era o suficiente para aquela poeira de tudo ter abaixado e ele ver o estrago que havia reconstruído. E aí, para ele pensar na reconstrução. E quando você vai para o livro de Neemias, olha que interessante. Quando eles estão no meio da reconstrução, que vem o ataque de Tobias e Sambalate, e ele manda o quê? Os sacerdotes ficarem nas portas dos muros e as suas famílias em posição em casa. Tá na palavra. Quando eles terminam a reconstrução dos muros, o que acontece? Eles preparam uma mesa de comunhão. Eles preparam um lugar de vida na vida. Voltem para suas casas. Comem, bebam com as suas famílias. O que é isso? Uma sociedade forte, gente, é só uma sociedade com famílias fortes.